Olá, turma, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. E a gente vai conversar aí sobre regimes totalitários. Vamos só tentar entender, encaixar isso em um contexto. É, Vimos a Primeira Guerra Mundial, estudamos ali dentro dessa sequência lógica a Revolução Russa também, né? E aí vimos os anos dourados ali e seguidamente a crise de 29. Os regimes totalitários eles se encaixam nesse período do pós-guerra como um contexto de desagrado social, onde vão surgir grupos com soluções fáceis para uma situação complicada, né? Mas durante a exposição vocês vão entender melhor essa minha explicação, vai ficar tudo mais claro para vocês aí também, assim eu espero, tá? Como tem se tornado uma coisa muito comum ultimamente, aquelas campanhas ali do antifascismo, tem passado na mídia, nas redes sociais, vocês estão por dentro disso aí. O material ele veio bem a par mesmo da aula e serve para a gente seguir acompanhando, tá? Principalmente para quem está com dúvida nisso aí. A minha preocupação maior hoje é que vocês entendam o que é totalitarismo, o conceito de totalitarismo. Os regimes totalitários como fascismo, nazismo, eles seguem um padrão, tá bem? Vocês entendendo o conceito de totalitarismo, o resto fica muito mais fácil para vocês perceberem, entenderem e explicarem até para outras pessoas, tá certo? Então, seguindo, primeiro vamos entender o que é totalitarismo, qual o significado aí do termo, né? O totalitarismo, ele se estrutura como um sistema político que se caracteriza pelo domínio de uma pessoa, de um partido, sobre uma nação. Aí a gente vai ter o nazismo, o próprio fascismo, né, que é o tema central aí, é um dos primeiros. Algumas pessoas colocam até o stalinismo na União Soviética também, que se enquadra, não deixa de ser um regime totalitário, né, mas a gente vai vendo isso aí aos pouquinhos, ok? É, as grandes particularidades do totalitarismo como posso colocar para vocês aqui, a imposição do Estado sobre as tomadas de decisões sobre a organização daquela sociedade. Geralmente o totalitarismo, governos totalitários, eles usam de recursos que visam influenciar a população, que visam influenciar a sociedade a terem tomadas de decisões que sejam a favor das ideias do partido, que sejam a favor da ideia do líder. E para isso, eles acabam se utilizando muitas vezes da força, do argumento. Isso é uma particularidade. Os regimes totalitários, eles usavam sempre de argumentos voltados para, como posso colocar para vocês aqui, para a construção de um inimigo nacional, para a construção de um problema. E geralmente, governos totalitários se sustentam em um nacionalismo muito grande. O que seria esse nacionalismo? Um amor exagerado à nação. Então eles começam a usar argumentos do tipo: ou você ama o Estado ou não ama. Se você não gosta da nação, deixa. É, a nação acima de tudo, então devemos valorizar o Estado. Isso é um problema, porque quando a gente começa a colocar o Estado acima de tudo, o cidadão ele passa a ser a segunda parte. Então a censura começa a surgir porque para o partido a livre expressão ela é vista como um inimigo para a estrutura e para a manutenção do Estado, né? Protestos, sindicatos, todas as coisas que dão voz que dão caracterização à democracia passam a ser vistas pelo partido ou pelo indivíduo que controla um Estado totalitário como sendo inimigos da nação. Então isso acaba também diminuindo aí a participação popular, né? Característica de regimes totalitários. Além disso tudo aí, da propaganda que eu já falei, né, de um Estado extremamente militarizado, militarista. Mas segue. Vale muito a pena vocês darem uma lidinha nisso aí, tá? E também pesquisarem. Entendendo totalitarismo, fica mais fácil a gente entender os outros regimes totalitários da história, que não mudam muito, tá? Não mudam muito. Então, seguindo. Quais as características aí de um regime totalitário? Em primeiro ponto, a gente tem um culto ao líder. O que isso quer dizer? A figura do líder, do representante do Estado, ela é geralmente vista como um herói, como a personalidade extraordinária. Ou seja, às vezes o líder ele é a personificação do Estado. Ele seria a representação máxima. Tanto que as pessoas defendem até os erros daquele líder por causa do seu poder de influenciar as pessoas. Faz com que ele se coloque acima, muitas vezes,
da moral, se a gente for parar para pensar assim, do que a gente hoje entende como correto, né? Outra característica é a ideia do unipartidarismo. Geralmente regimes totalitários, eles limam, eles cessam a existência de outros partidos para que eles consigam se perpetuar no poder ali em partido único. Isso é muito claro na União Soviética. Isso fica mais claro ainda também com o governo fascista de Mussolini e o nazismo de Hitler aí, que acabam cessando outros partidos e se mantendo aí no sistema de partido único, né? A doutrinação, que seria esse processo de convencimento da população de que as ideias do partido estão corretas, de que o partido está fazendo o melhor. Enfim, esse processo geralmente ele é sustentado através de uma propaganda massiva e da aliança entre o Estado e a... Como posso colocar para vocês aqui? Entre o Estado e outros órgãos públicos. Em alguns casos até houveram alianças com a Igreja para se perpetuar a comunicação. A centralização do poder em cima do partido, né, que eu já expliquei em outros momentos. Então o poder ele acaba ficando fechado dentro dessas figuras. O uso do terror, que aqui quando digo uso do terror tem dois aspectos. Primeiro, criar inimigos públicos para que as pessoas elas comecem a dizer que, a ver que o partido está realmente perseguindo coisas que estão gerando problema. Então a gente tem como posso falar para vocês, a criação aí de inimigos públicos para qual se chama de pane e a perseguição a esses indivíduos, que é o que acontece aí na Alemanha nazista com a perseguição de judeus, ciganos e outros grupos aí que não pertenciam àquela ideologia da raça ariana, o uso do terror. Nós temos a censura e o domínio dos veículos de mídia, então o rádio, o jornal, tudo que seja um vinculador de ideias começa a ser controlado pelo Estado. A ideia disso é que apenas as ideias do Estado sejam colocadas à frente. Toda vez que eu vejo isso, eu lembro do livro de George Orwell, 1984, que eu li no começo desse ano, fazia um tempão que eu estava prometendo essa leitura. Eu recomendo a vocês. A militarização, que é sempre colocado em pauta, e como eu já falei anteriormente, muito o nacionalismo. Os regimes totalitários surgem em períodos de crise, apresentando soluções fáceis para os problemas do Estado. Se vocês pararem para analisar governos que possuem características totalitárias, vocês vão perceber que eles surgem em um momento onde a sociedade ela passa a desacreditar no sistema democrático, onde existe uma crise econômica, onde existe uma crise política. Esses regimes eles surgem, ou melhor, os partidos que defendem essa lógica, essa linha de pensamento surgem com argumentos mostrando soluções fáceis, né, que geralmente estão ligados à violência, e isso acaba chamando a atenção do senso comum de vários grupos que acabam apoiando a ascensão desses grupos aí. E aí a gente vê o desenvolvimento dessas situações. Né? O que geralmente a gente estuda são as características de regimes assim durante a década de 20 e 30 na Europa, tá? Que é o que a gente vai ver agora. A gente começa aí com a Itália de Mussolini. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Itália acreditou, defendeu que ela ia sair beneficiada, porque se vocês lembram, a Itália estava ali do ladinho da Alemanha. Depois ela virou a casaca e foi pro lado dos aliados, quando ela viu que as coisas não estavam muito bem ali, se eu não estiver enganado, em 1917. Quando acabou a guerra, a Itália ela acreditou que ela ia receber alguma coisa com aquilo, que ela ia acabar conseguindo algo ali saindo do Tratado de Versalhes com isso. Mas não, a Itália não ganhou nada e ela entrou numa crise muito forte, entrou em um problema econômico muito forte. E aí surge a figura de Mussolini. Mussolini era ex-militar e ele sempre estava publicando coisas, artigos, escrevendo, falando que o povo italiano deveria se unir, que o povo italiano deveria se fortificar, que deveriam se atacar os inimigos públicos. Esses eram os argumentos que eram levantados aí por Mussolini. Tanto que isso acaba se desenvolvendo, ele usa argumentos racistas contra povos de outras nacionalidades, enfim, para reforçar mais ainda que o povo italiano precisa se unir. Tanto que ele fazia sempre comparações, isso é uma coisa que é dita, entre a Itália e o antigo Império Romano, de que a Itália fez parte, ou que deu origem mesmo à Itália.
dizendo que os italianos deviam ser fortes como Roma. Tanto que essa é uma das representações aí do partido, né, a Faice, que é um machado envolto de vários filetes de madeira, para mostrar que somos sozinhos, nós somos fracos, mas quando nos unimos, nos tornamos muito fortes. Que essa é uma ideia do partido fascista, não é isso? Então, com esse argumento, é, Mussolini ele acaba conseguindo o cargo de primeiro-ministro depois da marcha sobre Roma de 1922, onde várias pessoas que apoiavam o partido fascista começam a seguir Mussolini, começam a acompanhar ele pelas ruas e tudo mais, expondo as ideias. Mussolini ele consegue chegar ao cargo de primeiro-ministro e depois de abolir diferentes órgãos do judiciário que tentavam manter a democracia, ele concentra todo o poder na sua mão, né, em torno do partido fascista, e aí impõe o seu totalitarismo. A gente vai ver isso repercutindo depois nos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, porque a partir daí Mussolini ele vai vir com a ideia de expandir a Itália, transformar a Itália no novo império, conquistando territórios que antes pertenciam à Itália. Tá? Isso aí já é uma característica do governo de Mussolini, tá? E nós temos o nazismo de Hitler, que já virou uma figura muito representada, tanto no cinema quanto em vários outros meios, né, quadrinhos e tudo mais. É uma figura repetidas vezes difundida, né? O que acontece? Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha estava arrasada. Muitos problemas econômicos, estruturais, e ninguém dava validade à República Alemã que surgiu, porque com o fim da Primeira Guerra, nós vamos ter a Alemanha ali se tornando uma república. A República de Weimar, se eu não estiver enganado. Né? Com isso, a gente acaba tendo alguns problemas ali administrativos, porque começam a surgir grupos contrários à República. Nós temos a galera que é a favor e outros contrários, dizendo que o sistema não estava ajudando, que a Alemanha cada vez se afundava mais, estava se perdendo ali aquele espírito do que é ser alemão de verdade. E aí surgem partidos como o Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que a gente conhece como Partido Nazista. Hitler, inicialmente, ele fez parte. Futuramente ele acabou se tornando o principal líder porque ele possuía uma retórica argumentativa muito boa. Era um cara que conseguia atrair pessoas para sua linha de pensamento. Tem muito material para ser discutido sobre isso, porque algumas pessoas, quando vê o nome socialista, associam ali o partido, dizem que o nazismo fazia parte de ideias socialistas, mas não. A gente tem que aprender a dividir o nome da coisa. Nem sempre porque uma coisa recebe um nome X é que realmente ela vai seguir aquele nome, tá bem? Então são questões bem particulares, a gente não pode estar se prendendo muito a isso não, tá bem? E é um material que carecia de um aprofundamento, mas segue o baile, tá? Dentro disso, o Partido Nazista ele vai tentar alguns golpes, tá? Para tentar derrubar aquele regime republicano que nós tínhamos na Alemanha. Só que não vão conseguir. Tanto que Hitler chega a ser preso. Se eu não estiver enganado, em 1925 ele é solto, né, por causa disso. E o Partido Nazista ele buscou assumir o poder por vias democráticas. Em 1930, o Partido Nazista fica em segundo lugar nas eleições. E em 1933, Hitler ele consegue assumir o cargo de primeiro-ministro. Ele consegue assumir o cargo de primeiro-ministro da Alemanha. Depois disso, em 1934, Hindenburg morre e Hitler, como era o primeiro-ministro, ele assume e ele se autoproclama de Führer, ou o líder. Né? E a partir daí a gente já tem as bases da Alemanha nazista. Hitler ele começa a difundir suas ideias de antissemitismo, né, de perseguição aos judeus, começa a perseguir comunistas, ciganos, povos de descendência eslava, começa a difundir suas ideias da formação de um Estado ariano, centralizado, forte, começa a fazer as alianças com Mussolini e gradativamente o nazismo ele cresce mais, se expande, tá? Tanto o fascismo quanto o nazismo são os dois maiores exemplos, mas a gente não pode se prender só a eles não, tá? Tanto que a gente vai estar percebendo dentro da história outros regimes totalitários, como por exemplo o franquismo da Espanha e o salazarismo em Portugal, ambos dentro desse mesmo sistema.
No caso do governo Franco, ele ainda se mantém no poder até 1975. Dura muito tempo. Tem um filme chamado Labirinto do Fauno, quem puder assista. Ele traz ali uma roupagem relacionada a, ao governo de Franco, tá? Então são governos que também desenvolvem dentro dessa lógica do totalitarismo, são regimes totalitários, que têm todas aquelas características que foram representadas e que se perpetuaram no poder por muito tempo. Vale a pena a gente fazer uma análise e vocês, querendo ou não, fazer uma pesquisazinha bem curtinha para somar mais esse material, tá? E aí eu deixo essa atividade para vocês, uma questão só, vocês vão fazer rapidinho. Lembrem que tem um material online, qualquer coisa vocês me perguntem aí, tirem dúvidas, tá certo, gente? Queria agradecer o acompanhamento aí de vocês. Obrigado e qualquer coisa, entre em contato. Valeu!